Fala meu amigo, minha amiga, beleza aí? Tudo na paz? Vídeo 8 aqui da nossa série criando um template para consultoria. Hoje a gente vai criar aqui uma parte para a gente acompanhar o onboarding de novas pessoas, novos consultores, novos recursos que estão chegando aqui na nossa consultoria. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, não sabe direito o que está rolando, essa é a página inicial do nosso template de organização para consultoria. Aqui a gente está construindo aqui vários processos, várias funções. Tem projetos e tarefas, documentos, reuniões, equipes. Se você quer começar, vai lá no site do Notion, cria uma conta, instala o aplicativo no seu computador e você vai abrir, vai logar com a sua conta do Google. Ele vai vir aqui com essa barra aqui lateral aberta. Você vai clicar aqui ó, nesse quadradinho e vai começar a construção aqui. E aqui vai ser onboarding novos funcionários. Então vamos colocar aqui ó, onboarding novos funcionários. Tá errado ali? Não, tá certo. É porque tá em inglês, então ele acaba ali marcando ali como se estivesse errado. Então você vai criar aqui sua página onboarding novos funcionários, vai clicar nesses três pontinhos, vai pedir largura completa e vai começar a criar aqui junto com a gente. Beleza? Mas volta, assiste a série completa. Eu vou excluir essa página aqui para não confundir. O pessoal já tá aqui ó, nessa parte da construção. Então a gente construiu o template do zero, volta, assiste o episódio 1, vem assistindo, vem construindo devagarzinho no seu tempo e aí você vai chegar aqui nessa parte de acompanhamento de onboarding. Vou segurar o Command, se você tiver no Windows segura o Ctrl e aí ó, vou abrir aqui a nossa parte onboarding novos funcionários. Caco, o que é onboarding? O onboarding é como se fosse ali a pessoa tá chegando dentro da empresa e ela precisa entender como é que funcionam as coisas ali. Então eu vejo que muitas empresas contratam pessoas e a pessoa fica ali às vezes 1 mês, 2 meses sem saber direito a função, sem receber o computador, sem receber as credenciais, sem ter acesso aos arquivos, então fica ali uma grande confusão. Então esse processo aqui ajuda muito para você não ter um gargalo aí, você tá com vários projetos, várias demandas e você não consegue concluir ali a contratação porque você não tem um processo bem desenhado. Então bora lá, falei demais, a tela já estava compartilhada, vou clicar aqui ó, em onboarding de novos funcionários e aqui a gente vai começar a nossa construção. Eu vou clicar aqui dentro da nossa página e aí se você não tá com a página expandida, vem aqui ó, nos três pontinhos, pede largura completa, eu tenho tique, não gosto da página esmagada. Vou clicar dentro, vou colocar o comando barra. O que é o comando barra, Caco? O comando barra você coloca coisas dentro da sua página do Notion. Então vou colocar aqui comando barra e vou colocar aqui ó, uma visualização em tabela. Então comecei a digitar, ele já trouxe aqui os tipos de visualização. Eu vou clicar aqui ó, em visualização em tabela. Tá dando um erro aqui no meu Notion, se no seu acontecer isso, você pode ter que voltar. Aqui nesse caso a gente não vai criar uma tabela que vai conectada na outra, mas eu vou te mostrar para você depois não ficar perdido. Então eu excluí a tabela, vou começar como se eu tivesse do zero. Cliquei aqui na nossa página, coloquei a barra. Quando eu coloquei a barra ele já trouxe aqui ó, visualização em tabela, porque foi a última que eu usei. Vou clicar. E aí quando eu cliquei ó, trouxe aqui esse quadradinho. Era isso aqui que eu queria te mostrar. Por quê? Porque aqui você pode sim criar uma base nova, que é o nosso caso, mas você também pode conectar isso em alguma outra coisa que esteja no seu Notion. Ao longo desse vídeo a gente vai conectar numa outra tabela, então vou poder te mostrar essa função de conectar numa outra base. Mas fica tranquilo, fica tranquila, você não precisa saber o que é base de dados. Tem muita gente que escuta esse termo e já fica assustado, é que nem fórmula, então fica tranquilo, vai ser suave. Eu vou te mostrando aqui as funções, vou te apresentando e você vai conseguir entender como é que funciona o Notion. Vou clicar aqui ó, em nova base de dados vazia, vou colocar o nome aqui da nossa base de dados, agora que a gente incluiu ela certinho, vou clicar aqui ó, onde está novo, nova tabela, e aqui eu vou colocar onboarding consultoria. Então vou colocar aqui ó, consultoria, e aí ó, percebe que ele já vem aqui ó, com um nome, né, uma propriedade nome, e aqui em cima ele vai ter aqui a nossa tabela. Aqui em tabela eu vou clicar e vou pedir para renomear, e aqui eu vou colocar ó, todos novos contratados. Então coloca aqui ó, o nome, né, contratados. E aí ó, vamos deixar assim por enquanto, vou clicar fora. Dando sequência aqui, vamos adicionar algumas propriedades na nossa tabela. Ela já veio aqui com a nossa propriedade nome. Eu vou vir aqui ó, nesse símbolo de mais aqui do lado e eu vou procurar aqui ó, uma propriedade de relação. Quando você começa a adicionar, ele já traz aqui a propriedade. Eu vou clicar em relação e aí ele vai carregar aqui ó. E aí ele vai perguntar para nós, tá bom, você quer conectar com qual tabela? E aqui eu vou procurar aqui a nossa tabela de equipes.
Então, ó, vou procurar aqui, ó, tabela de equipes. Ó, e aí, ó, quando eu começo a digitar, ele já traz aqui, ó, equipes consultoria. Eu vou clicar aqui no nome da propriedade, eu vou colocar aqui, ó, como novo contratado. Então vamos colocar aqui o nome da nossa propriedade, vou marcar aqui, ó, a relação bidirecional e aqui eu vou colocar, ó, documento de onboard. Que aí vai aparecer lá dentro do funcionário, lá dentro do diretório de equipes. Beleza? Vou adicionar aqui a nossa relação. E aqui, ó, ele já criou a nossa propriedade. E aí eu vou adicionar uma nova propriedade aqui. Para isso, vou vir aqui nesse maisinho. E aqui eu vou procurar a propriedade de status. E ó, percebe? Quando você começa a digitar, ele já traz algumas opções. Eu vou colocar aqui, ó, o status e aqui eu vou manter essas opções. Não iniciada, em andamento e concluído. Para eu poder acompanhar ali o processo de onboarding de cada um dos recursos. Beleza? Então aqui a gente vai poder adicionar. Vou adicionar ainda mais propriedades aqui. Então para isso vou vir aqui, ó, no nosso maisinho. E agora eu vou adicionar aqui, ó, uma propriedade que chama propriedade de rollup. Para isso vamos digitar aqui, ó, roll, e aí ele vai trazer essa lupinha aqui, ó. E aí quando você adicionar a propriedade de rollup, ele vai te dar a opção aqui de você trocar o nome. Aqui a gente vai colocar o nome foto e aqui, ó, ele vai perguntar para você em relação a qual tabela esse rollup. De qual tabela que você quer puxar essa propriedade. Por quê? Porque essa propriedade ela vai lá em alguma tabela e traz alguma propriedade para cá. Aqui é a nossa tabela de novo contratado que a gente conectou ali com a nossa propriedade de relação. E aqui em propriedade a gente vai pedir para trazer a foto. Aí a gente clicou fora e está configurada ali a nossa primeira propriedade de rollup. Vamos adicionar outras propriedades de rollup. Para isso eu vou clicar com o botão direito aqui em cima de fotos e vou pedir para duplicar essa propriedade. Vou trocar esse nome aqui, ó, para cargo. Então eu vou trocar aqui para cargo e aí, ó, vou clicar aqui, ó, em editar propriedade e aqui, ó, eu vou trocar a propriedade que eu vou puxar e agora eu quero puxar aqui a propriedade cargo e eu vou clicar fora, beleza? Vou clicar com o botão direito aqui em cargo, vou fazer a mesma coisa, vou duplicar a propriedade, vou clicar em cima de cargo e aqui agora eu vou trocar o nome de cargo 1 aqui, ó, vou colocar equipe. Então, ó, vamos trocar aqui também a propriedade. Para isso a gente vem em editar propriedade e aqui a gente vai pedir para trazer a nossa propriedade equipe. Então percebe, a gente está conectando aqui, ó, na nossa tabela, voltei aqui na nossa página inicial e aí eu vou segurar o command, então a gente está conectado nessa tabela aqui, ó, e a gente está puxando as informações dessa tabela lá para a nossa parte de onboarding de novos funcionários. Então vou voltar aqui, ó, na parte de onboarding e vou trocar aqui, ó, já troquei, né, para a equipe e aí eu vou clicar fora. Depois você vai entender como é que vai ficar isso, vai ficar muito legal. Vou clicar com o botão direito em equipe, vou pedir para duplicar novamente a propriedade. Vou clicar em cima da nossa propriedade e aqui eu vou trocar o nome para data de início. Vou clicar, vou trocar aqui o nome e vou também trocar aqui qual que é a propriedade que ele está puxando. Então vou vir aqui, ó, em propriedade e vou puxar a propriedade data de início. Então cliquei fora e aqui a gente já tem a nossa primeira visualização aqui de onboarding criada. Mas a gente vai criar uma nova visualização. Para isso eu vou vir aqui, ó, em todos os novos contratados e vou clicar nesse maisinho que tem aqui do lado. Vou pedir aqui a opção quadro e aqui em quadro eu vou trocar o nome aqui, ó, por status. Então vou pedir aqui, ó, por status. E aqui, ó, vamos marcar aqui, ó, colorir colunas. E aqui eu vou pedir já tá, né, para agrupar por status. E eu vou pedir o tamanho do cartão grande. E aqui, ó, vou marcar como concluído se a gente precisar, ó, vou mostrar aqui algumas propriedades. As propriedades que eu quero mostrar aqui são as propriedades data de início, a propriedade novo contratado e a propriedade foto. E aí vai aparecer aqui, depois a gente vai conectar, você vai ver como é que fica bem legal isso daqui. Então beleza, criamos aqui a nossa outra visualização. Agora vamos fazer aqui, ó, os nossos modelos de onboarding. Por quê? Porque conforme for entrando gente aí na consultoria, a gente vai ter alguns modelos para seguir. Eu vou te ensinar, vou mostrar aqui como é que você faz isso na prática. Vamos clicar aqui, ó, em todos os novos contratados na nossa visualização e vou vir aqui, ó, nesse botão nova azul. Eu vou clicar aqui, ó, nessa flechinha que tem aqui do lado e vou pedir para criar aqui, ó, um novo modelo. E aí, ó, como é que você sabe que você está criando um modelo? Ele fica com essa faixinha amarela aqui em cima. Eu vou segurar o Command, se você tiver no Windows, segura o Ctrl, clicar aqui, ó, nessas duas flechinhas para ele abrir aqui, ó, em cima numa nova aba. E aí aqui ele abriu o nosso modelo. E eu deixei um modelo meio pronto aqui para a gente só poder colar aqui para eu poder te mostrar, mas
mas depois você pode criar o seu modelo com calma, os passos que a pessoa tem que seguir aí dentro da sua consultoria para que ela esteja apta a atender algum cliente, atender algum projeto. Eu deixei aqui meio que no esquema, colei aqui para você poder ver, e esse daqui seria o nosso modelo de integração aqui do time de marketing. Então, contratando uma nova pessoa, você criaria um modelo aqui dentro da equipe de marketing, lógico, colocaria o nome da pessoa e aqui você tem toda a orientação dos primeiros dias, das primeiras semanas ali, o passo a passo de como a pessoa vai agir ali até que ela esteja apta para tocar um projeto, para servir aí como recurso dentro dos seus clientes. Beleza? Vou criar mais alguns modelos aqui, então vou fechar essa integração de marketing. Para salvar, você só precisa fechar. E aí vou criar aqui um novo modelo. Vou clicar aqui, ó, na nossa flechinha e, ó, percebe que já tem aqui, ó, o nosso modelo aqui de integração de marketing. Eu vou te mostrar como é que vai ficar isso na prática, vai ficar bem legal. Vem aqui, ó, em novo modelo. Então eu já deixei aqui, ó, um outro modelo preparado e colei aqui, ó, e aí ele é mais ou menos igual aqui no começo, né? E depois aí vai ter a especificidade, porque agora a gente está falando aqui, ó, da integração da equipe de análise de dados. Então, ó, a gente tem aqui o nome da pessoa que a gente vai colocar e vai fazendo aqui o check conforme ela vai entrando na empresa, passando ali pelos passos. Então tem aqui, ó, preencher documentação do novo funcionário, configurar e-mail, visitar o escritório, conhecer as pessoas, revisar políticas e procedimentos. Então você tem aqui todo o processo para que o funcionário entre em campo de jogo o mais rápido possível, para que você consiga dar vazão aí a todos os projetos. Vou clicar fora e aí eu vou adicionar mais um exemplo aqui para deixar o negócio bem legal. Vou vir aqui de novo aqui, ó, no nosso botão nova azul aqui nessa flechinha. Vou pedir para adicionar um novo modelo e aqui eu também deixei preparado um modelo aqui, ó, para a parte financeira. Então, para a equipe financeira também vai ter um processinho aqui para novos funcionários, para novas contratações. E aí vamos colar aqui, ó. E aí a gente tem todos os processos. Agora eu vou adicionar aqui alguns exemplos para você poder ver como é que ficaria isso na prática. Então, ó, vou ocultar esse título aqui, ó. Para isso, clica nesses três pontinhos, vem aqui, ó, em ocultar título. Vou vir aqui, ó, em pôr status, também vou pedir para ocultar o título. E aqui, ó, em todos os novos contratados, eu vou adicionar aqui, ó, um novo modelo. Então, vou fingir aqui, ó, que eu tenho um funcionário aqui que é de marketing. Então, adicionei o nosso modelo e aí percebe, né? Quando você adiciona o modelo, ele já monta aqui a estrutura para você só ir clicando aqui, ó, e acompanhando o onboarding da pessoa, do novo funcionário que está chegando aí na consultoria. Mas não é exatamente isso que eu quero te mostrar. Vou fechar aqui, ó. E aí, ó, aqui em novo contratado, a gente consegue vincular a pessoa. Então vamos dizer aqui, ó, que é o Felipe Santos, que é o nosso novo funcionário. E aí, ó, percebe que ele já traz aqui as informações do Felipe. Como o Felipe não tem foto, acaba que ele não traz. Mas eu vou marcar aqui um que eu sei que tem foto, que é o Rodrigo Azevedo. E aí ele vai trazer aqui, ó, a minha foto. Vou desmarcar o Felipe, né? Marquei o Rodrigo e deixei o Felipe também. Ó, e agora ele trouxe a foto aqui, que eu consigo aqui, ó, facilmente verificar quem que é essa pessoa. Então ele vai puxar ali da nossa outra tabela, que é a tabela de funcionários, mas aqui a gente vai ter toda a documentação referente ao onboarding da pessoa. Então vou pegar aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, que é o Rodrigo Azevedo. Então vou colocar aqui no nome dele Rodrigo Azevedo. E aqui, ó, eu vou poder acompanhar todo o onboarding dele. Vou dizer aqui, ó, que ele já está com o onboarding em andamento. E aí, ó, ele vai preencher a documentação. Então eu vou acompanhando aqui, ó, o passo a passo do Rodrigo na entrada dele aqui para ser recurso da nossa consultoria. E assim por diante. Vou adicionar aqui um outro exemplo, ó, e aqui vai ficando aqui, ó, o exemplo, né? Porque ele vai puxando ali da nossa tabela de funcionários e aqui na nossa visualização por status, a gente consegue visualizar aqui qual que é o status do Rodrigo dentro do processo de onboarding. Vou adicionar aqui um novo exemplo. Então vou clicar aqui, ó, na nossa flechinha e agora eu vou pedir para adicionar aqui uma integração financeira. E aí novamente, né, tudo que eu preciso fazer é vincular a pessoa aqui que ainda não passou aqui pelo processo de onboard. Então vamos falar que é o Gustavo Ferreira e aqui, ó, no nome eu vou colocar aqui, ó, Gustavo Ferreira. Então vou colocar aqui, ó, Gustavo Ferreira. E aí, ó, a gente vai já começar a controlar o onboarding dele. Já vou falar que ele começou. E aí, ó, como ele não tem foto, não puxou, né? Mas aqui você já consegue acompanhar o onboarding aqui desse novo funcionário
para você garantir que ele está seguindo os processos, que ele está entendendo, que ele está integrado, está conhecendo a galera e vai conseguir dar vazão, vai conseguir tocar o dia a dia e as demandas da consultoria. Essa é a nossa estrutura de hoje, uma estrutura simples, mas que ela é muito útil para você acompanhar no dia a dia, para você conseguir integrar pessoas mais rápido, para você ter um processo ali que você vai garantir dar vazão ali em todos os projetos e demandas que você tem. Para finalizar, vou adicionar o ícone aqui para vocês não falarem que eu sou desleixado. Então, para isso eu vim aqui, ó, em cima da página tem aqui o botãozinho adicionar ícone. E aí quando você clica, ele coloca o ícone aqui. Vou procurar um ícone aqui de onboard, vamos ver se tem alguma coisa. Não tem, vou colocar aqui, ó, employee, vamos ver se aparece. Ó, apareceu aqui um termômetrozinho. Coloquei aqui o termômetro, mas você pode ficar à vontade para clicar aqui e trocar para o ícone que você quiser. Vou até colocar aqui, ó, um aviãozinho, ó. Vou colocar esses dois aviãozinhos que eu acho que fica mais legal aqui para o onboard. E aí vou voltar aqui no nosso menu principal e, ó, nosso menu aqui tá quase completo. No nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre metas e posteriormente sobre CRM, portal do cliente, e depois a gente vai fazer ali os nossos episódios na prática, que eu vou mostrando para você como é que eu pensei, como é que é o uso, como é que eu pensei o processo, o uso do dia a dia na prática ali. Então a gente vai passando por algumas funções e eu vou mostrando, e também algumas alterações, algumas possíveis melhorias. Se você por acaso teve alguma dúvida ao longo da construção, ficou com alguma dificuldade, não conseguiu seguir com alguma coisa, coloca um comentário aqui, coloca a sua impressão. Também é importante dar o feedback, colocar aqui o seu curtir, deixar o like, deixar um comentário, dar um alô. Não sabe o que comentar? Coloca alô, Caco, tô acompanhando, tô curtindo, tá da hora a série. Por quê? Porque isso ajuda a chegar para mais pessoas, ajuda o nosso canal a crescer. Vale lembrar que a gente não tem nenhum patrocínio, nenhum apoio financeiro. É só eu e a Dani criando, roteirizando, gravando, editando tudo. Então é muito importante saber que tá te ajudando e que tem valor prático. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, ainda não me conhecia, não conhecia o projeto Sou Estrategista, para tudo, para agora, se inscreve, ativa o sininho para você não perder. São 5 vídeos toda semana falando sobre gestão, organização, estratégia, planejamento, Notion, habilidades que você precisa para você se destacar. Então se você gostou da ideia, curtiu a iniciativa, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum desses conteúdos. Eu sou o Caco, admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Eu te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo para a gente construir aqui a nossa parte de metas. Tamo junto, valeu!